Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê. Então, dando continuidade. Então, foi um satsang que eu escrevi em resposta, né, tentando esclarecer alguma coisa, né, para uma pessoa do nosso grupo que, na verdade, eu estruturei com uma pergunta, porque é o que eu entendi que estava por trás da colocação dessa pessoa. Então, a pessoa vai fazer um seminário, um retiro silencioso de Vipassana e contata o professor e diz assim, não vou estar presente porque eu vou estar fazendo isso, né? Então, indiretamente, eu entendi que a pessoa queria dizer, olha, eu estou fazendo isso, espero que esteja, né, tudo bem, porque a pessoa me disse, mas, professor, meu conhecimento é claro, eu só estou fazendo isso para purificação. Aí eu tentei dizer alguma coisa, foi tudo nem falando comigo, só áudiozinho, né, o escrito, né? Eu tentei dizer, não, tranquilo, relaxa, professor, eu não, eu sou vedantina, eu vou fazer isso para purificação. Então não me deu oportunidade nem mesmo de elaborar, né, uma sugestão ou uma orientação, né? Eu falei um pouco, atenção, porque ali a descrição é simplesmente experiencial e o objetivo é simplesmente experimentar o silêncio. E o silêncio não é um válido meio de desenvolvimento espiritual, de conhecimento espiritual, etc, etc. Então, eu escrevi isso aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Nossa, muito pequeno aqui. Eu disse que, fundamentalmente, não existe nada de errado, equivocado ou inadequado, desde que você saiba que se trata de uma experiência de silêncio. Quem é que não gosta de uma experiência de silêncio, né? É agradável, né? No silêncio, a mente desenvolve mais sattva-guna, menos fluxo intenso de pensamentos, né? E pensamentos mundanos, digamos assim, né? E aí, o que que ocorre? O indivíduo, né, meditando, desenvolvendo o silêncio através de uma prática que fundamentalmente está suprimindo os pensamentos, né, potenciais, o indivíduo experimenta uma certa satisfação, que é um reflexinho, né, um anandinha refletido daquilo que é a nossa natureza, né, como ilimitação, não dual. Então, eu disse, se você está claro a respeito de que você quer curtir uma experiência de silêncio, tudo bem, mas ela simplesmente ela visa propiciar uma experiência de paz e silêncio. E as pessoas, elas querem isso porque elas não conhecem meios de purificação mental que realmente são eficazes. Então, a pessoa nem conhece, nem compreende que existe um processo de purificação, elas são atraídas por quê? Elas querem o silêncio. E por que elas querem o silêncio? Elas querem o silêncio porque a mente delas, elas estão, como se diz, banhadas, né? Estão soaked, elas são imersas, né? Banhadas em pensamentos autolimitantes, autoinsultantes. Quais são esses pensamentos? Pensamentos mundanos, todos eles fundados no pensamento eu sou corpo-mente, eu preciso de proteção, segurança, isso e aquilo, porque... Então, todos esses pensamentos, né, eles causam um sentimento de limitação e dor. Então, a pessoa não conhecendo um processo eficaz de purificar a mente, né, não através da supressão, mas através da educação, educar a mente a pensar, né, em harmonia com as revelações das Escrituras, né, a respeito da real natureza de Deus, seja em natureza saguna como em natureza nirguna. Então, a contemplação no Vedanta, a meditação no Vedanta, é uma meditação na natureza saguna de Deus, explicando as leis de Deus, as leis do karma e o modo qual nós podemos, de modo eficaz, desenvolver essa purificação na medida que a gente se harmoniza com as leis aparentes desta ordem aparente que serve para o jiva aparente desenvolver uma purificação aparente que permite a ele
obter a compreensão daquilo que é realmente a única realidade aqui, que sou eu, a consciência. Então, este processo, ele é possível, sim, na medida que o objeto de meditação não é o silêncio, mas é o que? São pensamentos, noções, declarações, ensinamentos védicos, vedânticos, que irão educar a mente a pensar mais e mais em harmonia com a natureza de Deus e, no final das contas, em harmonia com a própria natureza do Atma, do Jiva, que é idêntico ao Atma de Paramatma, que é idêntico ao Atma de Ishwara Atma. Mas, para isso, o indivíduo tem que passar por Saguna Ishwara para entrar em Nirguna Ishwara. É por isso que o objeto de meditação do Vedanta é um objeto religioso, espiritual, em torno às noções do que seja o Deus Saguna, para depois nós entrarmos no Nididhyasana, que é uma meditação em torno dos ensinamentos do Upanishads que estabelecem a identidade como Nirguna Atma do Jiva, como idêntica a Nirguna Atma de Paramatma, ok? Então, essa era a distinção que eu apresentei inicialmente. E aí eu disse que no Vedanta nós apresentamos purificação através da sadhana do Karma, Dharma Yoga e o Upasana Yoga, focando a mente nos conceitos em torno da Saguna, Ishwara e depois Nirguna, que é o Nididhyasana. Nós dizemos repetidamente, a meditação vedântica não tem nenhum interesse com o silêncio, nenhum interesse no vazio e muito menos interesse numa mente que não tem nenhuma atividade mental. A ideia não é suprimir as atividades mentais, mas promover atividades mentais que são em harmonia com a real natureza do meditador. Tudo que é desarmonioso é doloroso, com a expressão que eu escrevi aqui, que foi, até rimou. Tudo que é desarmonioso é doloroso. Se você vive numa situação que não existe harmonia, aquilo dói, tá? Então, você precisa começar a educar a mente para pensar a respeito de si, seja diretamente ou através dos pensamentos a respeito da natureza saguna, nirguna de Deus, né? Que sejam fiéis à real natureza de Deus, que é o Nirguna Atma, né? Então, você tem que ir educando a sua mente a pensar, né, em harmonia com a sua própria natureza. Então, por exemplo, um paralelo interessante para a gente compreender um pouco melhor isso, digamos que o Felipe, ele, fundamentalmente, ele nasceu com uma natureza aparente, a natureza da complexo corpo-mente dele, do Felipe, ele nasceu para ser um artista, né? Um pintor, né? Um pintor. Mas ele, por questões de karma social, ele adotou uma outra profissão, e nesta profissão ele se tornou um açougueiro, né? Então, o Felipe agora é um açougueiro, mas a natureza, né? A natureza aparente, secundária, como complexo corpo-mente, né? Mais natural para ele era aquela de ser um artista, né? Ele nasceu para ser um artista, mas por circunstâncias kármicas ele se tornou um açougueiro. Então, ele vive em não harmonia com a sua natureza aparente, intrínseca, ok? No momento que ele harmoniza a sua vida, né, com a sua natureza aparente intrínseca, aí ele fala assim, agora sim, agora eu me sinto feliz, eu já não tenho mais o dinheiro que eu tinha com o meu açougue, mas agora eu estou pintando e vendendo nas esquinas lá do interior de Minas Gerais, as minhas pinturas, mas eu me sinto realizado, preenchido. Por quê? Porque eu estou vivendo em harmonia com a minha natureza aparente. Você entende, Mariné? Agora, vamos fazer a transferência desta analogia para a nossa natureza primária, não a secundária, a nossa real natureza como Satchitananda, consciência, existência não dual, né? Se eu penso, todos os meus pensamentos são fundados na natureza minha, que é a natureza saguna, eu, os gunas que configuram este complexo corpo-mente, eu me sinto o corpo-mente, né? Se eu penso a partir daquela base, daquela fundação, todos os pensamentos serão fundados nessa ignorância primária, aham, corpo-mente, asmi. Se todos os pensamentos vêm de lá, né, eles irão criar o quê? Desarmonia, porque eu não estou pensando em harmonia com a minha real natureza,
eu estou pensando em harmonia com a minha natureza aparente, que é o corpo, mente e sentidos. Todos os pensamentos derivam daquele equívoco de identidade que diz aham, corpo, mente, asmi. Então, todos aqueles pensamentos fundados na minha natureza secundária, que não é em harmonia com a minha real natureza, vão produzir grande desconforto e dor, insegurança, etc, etc, etc. Então, o que que as pessoas fazem? Não conhecendo nada disso, não tendo a compreensão do que está realmente acontecendo, elas querem a supressão da mente para experimentar um silêncio que é muito mais agradável do que uma mente processando pensamentos em não harmonia com a real natureza nirguna do Atma do Jiva. Vocês entendem? Eu espero que eu possa colocar tudo isso muito claramente, tá? Então, tudo que é desarmonioso é doloroso. Se a gente pensa não em harmonia com a nossa natureza infinitamente não limitada como consciência, a nossa real identidade, a gente sofre, né? Porque nós não estamos vivendo em harmonia com a nossa real identidade, do mesmo modo que o Felipe não estava vivendo em harmonia com a sua natureza secundária aparente como artista, porque ele estava seguindo a profissão de ser um açougueiro. Vocês entendem? São paralelos, tá? Eu estou dizendo, então, continuava dizendo que o estado de silêncio não é nocivo, né? Mas ele simplesmente não resolve o problema porque ele não está trabalhando para remover os pensamentos impuros, a ignorância espiritual que produz continuamente pensamentos impuros, entendeu? O silêncio, ele não vai abordar a causa do problema, são pensamentos de naturezas impuras, porque eu estou pensando a partir do meu senso de identidade no corpo-mente como corpo-mente. Então, aqueles pensamentos que derivam desta identificação equivocada produzem grande sofrimento, grande desconforto, porque não são em harmonia com a minha real natureza. O silêncio, ele não causa não é nocivo, mas ele simplesmente não resolve o problema porque ele não aborda essa ignorância que continuará a produzir pensamentos impuros. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de segurança, de proteção, bababá, bababá. Além disso, esse tipo de experiência, que é a experiência do silêncio, cria uma nova vassana, a vassana do silêncio, entendeu? Existem vassanas e mais vassanas. Hum? Tem aquela vassana de encontrar o amor da minha vida, né? Então, eu conheço pessoas que vêm para mim, agora eu encontrei, professor, agora eu encontrei realmente, que bacana, pá, pá, vai lá. Então, pá, aí depois passa um tempo, não, já acabou tudo, né? Ah, encontrei, aí não, acabou tudo. Encontrei, acabou tudo. E agora o silêncio é ainda mais sedutor do que encontrar o amor da sua vida, entendeu? Porque você entra naquele silêncio, você tem uma experiência de paz, de resolução temporária, né? E você não depende do outro e do conflito entre dois egos tentando de se resolver através desta interação, deste relacionamento. Então, o silêncio é ainda mais sedutor, entendeu? E para uma pessoa que estava no processo vedântico, né? Por tanto tempo, até me surpreendeu esse interesse. Então, vai existir um ganho, sim, o complexo corpo-mente vai ficar mais relaxado por um período de tempo, né? Durante a meditação, você suprime os pensamentos que causam dor foram suprimidos, aí você não experimenta, né, a dor daqueles pensamentos fundados na sua identidade irreal, né? Nós, do Vedanta, não damos importância a essa não mente, ou a mente silenciosa, né? A gente quer que uma mente seja uma mente pensante, mas pensando em conformidade com os ensinamentos vedânticos, né? Que tipo de pensamento? No final das contas, se eu sou de natureza nirguna, eu sou livre, independente de todas as experiências deste corpo-mente, né? Em contato com o mundo, né? Eu sou aquilo que pervade tudo, eu sou o pano de fundo, tudo ocorre dentro de mim através de uma projeção. Então, todos esses pensamentos, eu jamais me modifico, eu sou a única fonte estável e segura, porque só existe eu sou a única realidade.
único elemento de Satya, né? Então, todos esses pensamentos, mas não são pensamentos para serem repetidos mecanicamente, eles precisam ser digeridos, processados, através da compreensão da lógica apresentada nos Upanishads, até que eles se tornem fatos para o indivíduo. O indivíduo começa a viver a partir desse senso de identidade, de que eu sou a consciência, a única realidade. Eu sou, e aí os pensamentos começam a brotar daquele senso de identidade, daquele aham, eu, né? Eu, muitas vezes relacionado ao corpo-mente, mas no fundo daqueles pensamentos existe esta convicção de que eu sou a consciência livre e independente deste mundo da dualidade que a minha natureza inferior experimenta 24/7, né? Aí eu digo que a sedução do silêncio é enorme, porque quase todos experimentam um fluxo de pensamentos não em harmonia com a natureza real, que é a natureza Ananda do ser Atma, do Jiva Atma, a sua natureza Ananda, como consciência não dual, ela é realmente uma grande fonte de satisfação, paz e alegria, né? Mas as pessoas ignorantes, elas experimentam um fluxo constante de pensamentos não em harmonia com a sua real natureza, tá? Então, não tendo esta compreensão, o indivíduo equivocadamente parte para quê? Não, eu quero produzir o silêncio através da supressão, não através da compreensão, né? E aqui eu digo uma parte bacana no final, né? A Ishwara bota as palavras quando eu começo a escrever, né? As pessoas equivocadamente supervalorizam o silêncio através da supressão dos pensamentos como a única forma de remover os pensamentos. Eu estou com óculos errado. Agora sim. Como a única forma de remover os pensamentos autoinsultantes que as fazem sofrer, né? Quando a gente fala, eu estou carente disso, ninguém me ama, ninguém me dá atenção, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu quero aquilo, e bababá, eu estou dizendo que eu sou realmente tão incompleto, né? Que tem tantas coisas que eu tenho que haver para realmente, né, desfrutar da minha felicidade inerente, da minha paz inerente como consciência, né? Alguém tem o texto aí para ler para mim, a última passagem? A última passagem tem uma passagem bacana. Eu tô com ela aqui, quer que eu leia? É, o último parágrafo, por favor. Mas a elegância da proposta do Vedanta é não somente brilhante, como surpreendente, precisa. O cancelamento somente é possível através da substituição dos pensamentos autolimitantes por pensamentos que refletem a real natureza ilimitada do átomo. Não existe nada comparável. Quando a Então, maturidade. a maturidade, quando chega, né, eu dizia, o indivíduo já não é mais interessado em nenhum tipo de experiência, entendeu? Ele quer simplesmente viver a partir da compreensão de sua real natureza. Então, a beleza do Vedanta, né, é surpreendentemente precisa no momento que ele explica. Você não pode simplesmente suprimir todos os pensamentos e viver eternamente em Nirvikalpa Samadhi, porque isso é dizer não para a criação. Ishvara mandou você aqui, você diz, não, Ishvara, eu não quero saber de interagir, eu quero saber de dormir. Um sono autoinduzivo, né? Ishvara, tudo bem, mas a próxima vez eu vou mandar você de volta para cá sem essa vassana por Nirvikalpa Samadhi, porque você vai esgotá-la agora nessa vida, na próxima vida você vai ter que viver e interagir com o campo, tá? Então, o indivíduo vem, ele vive e, inevitavelmente, ele tem que pensar. É a qualidade de nossos pensamentos que irá determinar. A gente pensa e a gente acaba experimentando, a gente é aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa mal, a gente experimenta mal a vida, entendeu? Se a gente pensa positivamente, até mesmo em termos psicológicos, não espirituais ou religiosos, se a gente tem uma atitude positiva, né? A pessoa é mais feliz, né? Então, a elegância do Vedanta é explicar que não, é inútil você tentar suprimir os pensamentos e viver por uma hora em Sabikalpa Samadhi, né? Ou ainda em Nirvikalpa Samadhi, né? Porque aquilo lhe passa, são estados mentais que vêm e vão, né? Então, o propósito é simplesmente não suprimir
mas educar a mente, substituindo esses pensamentos autolimitantes, insultantes e limitantes para aquilo que é a nossa real identidade, a glória de nossa real identidade como consciência, a gente tem que simplesmente substituir aqueles pensamentos. Por que que eu coloquei a palavra substituição? Porque você não pode parar de pensar. Ou você pensa em harmonia com a sua real natureza, ou você pensa em harmonia com a mente coletiva do mundo, que é fundada em total ignorância espiritual, né? Então, você pensa em harmonia, e a elegância do Vedanta é essa, ele apresenta o fato de que não, o silêncio aqui não conta, o que você precisa é você desenvolver vasanas fundadas nesta sabedoria espiritual revelada, e essas vasanas irão produzir, vão substituir as vasanas ignorantes, mundanas, e de modo que naturalmente os pensamentos vão começar a aparecer na sua mente, fundados nessa harmonia, né, em harmonia com a sua real natureza. Então, é substituir os pensamentos com pensamentos que refletem a sua real natureza. Isso não é filosofia. O Vedanta não é teoria e prática, é teoria, é filosofia, digamos assim, é a lógica, a ciência apresentada que precisa ser digerida, internalizada, até que nos transforme, né? Tá? Não é filosofia seca, dry, né? Ela é toda ela fundada numa lógica, é uma ciência que nos foi revelada, ela é contraintuitiva, porque aborda a nossa natureza, que é aquilo que é o mais invisível, o mais sutil do sutil, mas que existe até mesmo com um certo elemento experiencial na nossa experiência, porque nós sabemos que a cada momento de nossa vida existe um princípio no âmbito da nossa experiência humana que não se modifica, enquanto que a mente e as coisas se modificam ao nosso redor, né? E esse princípio que não se modifica é o Atma, e ele é a única realidade, e ele é a consciência, a existência não dual, né? A única fonte realmente de estabilidade e segurança. Então, nós temos que educar a mente a pensar em harmonia com a sua real natureza, né? Porque tudo que é harmonioso é não doloroso, né? É simplesmente uma fonte de paz, ok? Então, vamos de volta aqui para o nosso texto. Eu queria explicar um pouco isso, porque senão a maioria das pessoas pensam que nós do Vedanta somos fanáticos sem nenhuma base, sem nenhuma fundação, entendeu? Na medida que a gente aponta e critica até mesmo outras sadhanas e outros princípios, outros tipos de atividades, né? Porque não existe problema nenhum com o Vipassana, a meditação como exercício de foco e expansão da mente, mas que seja um representante do Criador, um símbolo de Deus, porque senão é simplesmente um exercício mecânico que produz uma paz passageira, momentânea, que não serve para nada. E a pessoa pensa, oh, não, estou purificando a mente. Não, você purifica se você realmente vai lá, aborda a causa do problema, que é o pensamento equivocado. O fluxo de pensamento não é harmonia com aquilo que você realmente é. Você entendeu tudo isso, Felipe? Eu não quero ficar repetindo isso mais, não. Então, nós estamos falando sobre as escrituras secundárias, todas elas extraem substância dos Vedas. Até mesmo o Gita, o Bhagavad Gita, ele é sacrossanto não porque ele, por si mesmo, mas porque ele é todo ele extraído dos Vedas, né, e dos Upanishads. O Gita é uma síntese dos Vedas completos, porque os Vedas incluem também o Vedanta, que fundamentalmente são os Upanishads. Então, o Gita é uma síntese de tudo aquilo que foi extraído, né, do Karma Kanda dos Vedas e do Vedanta, a parte do Yana dos Vedas, né? Então, o Gita é sacrossanto porque é todo ele fundado na tradição védica vedântica.
Então eu tenho que aceitar o Gita de olhos fechados, uma confiança cega, uma fé cega, e o Swami diz assim, Krishna diz, não porque eu digo, você precisa confiar no Gita, porque o Gita se baseia na tradição védica. Mas por que que eu vou confiar na tradição védica, né? Porque não existe nada neste mundo que seja mais coerente, mais elegante, mais claro, que faça mais sentido e que tenha um poder mais transformador do que esta sabedoria espiritual revelada nos Vedas, tá? O próprio Ishvara é conhecido como os Vedas, porque os Vedas são revelações, né, que ocorrem através de Ishvara, né, por Ishvara. Portanto, os Vedas é tão sagrado quanto Ishvara. Portanto, os Vedas são os reveladores de Deus e, portanto, se baseiam os rituais védicos se baseiam nessas literaturas secundárias das escrituras. Interessante isso. Isso aqui é novo para mim. Eu não sabia muito bem. Todo o aspecto ritualístico são baseados nas literaturas secundárias dos Vedas. Todas as cerimônias purânicas, né, os festivais, né, tudo isso ocorre, são extraídos dessas escrituras secundárias. Mas tudo é originalmente baseado nos Vedas. Aí ele fala um pouco mais disso, eu não vou elaborar muito nisso, porque é muito referente ou relevante à cultura védica ou à cultura hindu, né, dos devatas, as divindades. Então, todos estes rituais eu não os conheço bem, são símbolos, são simbologias, são representações. Os devatas são representações de Ishvara, as divindades, né? Tudo isso é Ishvara e Krishna diz, eu sou tudo isso, tá? Aí ele fala os Vedas, os 4 Vedas também sou eu, aí o Veda sou eu, né? O, todos os alimentos também sou eu, todos os seres que consomem os meus alimentos também sou eu. Tudo que existe no reino vegetal, animal e humano sou eu. Aí ele fala um pouco sobre o Ayurveda. Aí ele fala que, né, na cultura védica hindu, o remédio realmente é considerado a comida, né? E a comida envolve plantas e ervas também, né? Os alimentos, quando consumidos, né, devidamente, adequadamente, não em demasia, não em excesso, né? Eles servem não somente como preventivos, mas até mesmo para curar doenças, né? Então, algumas pessoas às vezes se surpreendem quando eu digo que eu nunca tomei remédio alopata na minha vida, com exceção aqui e ali, né? Quando eu era garoto, de repente, tomei alguma coisa para dor de cabeça ou dor de barriga, não sei. Mas eu nunca tomei regularmente nenhum remédio na minha vida que não fosse o quê? Ervas e plantas, né? Esses integrantes, né? Suplementos naturais. Ele diz que pode prevenir e curar a doença. Aí ele faz uma brincadeira dizendo que no passado as pessoas comiam o alimento e o alimento era o remédio. Nos dias de hoje, elas comem os remédios, né, como se eles fossem alimento. Tem pessoas que tomam tantos comprimidos, né? Eu conheci algumas que pegavam uma coisa assim cheia de 20, 30 comprimidos, de placa de manhã cedo, na hora do almoço. O alimento chega e você precisa ter uma atitude de agradecimento e reverência a respeito
do alimento. Aqui tem uma outra passagem de um outro texto que reflete mais ou menos a mesma coisa, que diz: o alimento é Brahman, a essência dele é Brahman, e quem o consome e desfruta também é Brahman. Ele usou três termos, né? Brahma, Vishnu e Mahaveshwara. Mas o alimento é Brahman, a essência nele, né? O aspecto nutriente também é Brahman. O indivíduo que o consome é Brahman. O próprio Senhor está em tudo. Tudo é somente o Senhor. Se você souber disso, qualquer impureza presente na comida não farão parte de você, porque você vai se alimentar daquilo que é a essência de tudo, que é se alimenta de Brahman. É a capacidade que nós temos de carregar esse alimento com nutrientes potencialmente potencializados, porque você atribuiu tudo aquilo como Brahman, né? O fogo digestivo, né? Os ácidos, os fogos digestivos também são Brahman, tudo é Brahman, e existe uma passagem no Gita que fala sobre isso. Então, Anand é Brahman, a nutrição que está dentro do Anand, carboidratos, etc., proteínas, tudo isso também é Brahman. Tudo isso é Vishnu, porque Vishnu é o nutridor. Vishnu é aquele que sustenta e sustenta os seres vivos através dos alimentos, né? Então, ele é também conhecido como o nutridor. Portanto, a água também é Vishnu. O suco digestivo que destrói a comida, né? Que extrai da comida os nutrientes, também é visto como Vishnu. Ele irá converter os vários nutrientes, né? Tudo isso é Shiva interior. Portanto, Brahma, Vishnu, Shiva estão sempre dentro, são sempre Brahman. Shiva é o consumidor de alimentos, né? Vishnu é aquele que irá quebrar os alimentos para fornecer os nutrientes para Shiva. Tudo é divino, tudo é desenhado de modo tão inteligente, portanto, você precisa começar a treinar a sua mente o quanto mais cedo possível. Portanto, é por isso que depois do que vocês chamam de Upanayana, aceitação de um discípulo por um guru, Brahmachari é solicitado a fazer o quê? Que a divinização ocorra, né? Então, ele faz aqui que tudo é divino, inclusive no âmbito do relacionamento guru-discípulo, quando o guru aceita um discípulo, né? Isso também é Brahman, né? Existe algo de divino em tudo, né? E nesse sentido, Brahman é a comida, Brahman são as escrituras, Brahman é o guru, Brahman é o discípulo. Essa é a moral de tudo aqui, tá? No Chandogya, o Upanishad é dito que quando você come comida, você está oferecendo comida ao fogo digestivo. O Vaisvanara Tativan, sou eu, Brahman, o Senhor, quem está dentro. Portanto, é chamado de um ritual Pranayani Hotram. Nossa alimentação é chamada nas escrituras de Pranayani Hotram, né? Vocês sabem fazer digestão? Eu não sei. Eu deixo tudo isso por conta do Lord. Ele sabe exatamente como fazer essa digestão. Portanto, nós fazemos, antes de comer, fazemos a oferenda ao Senhor. Nos rituais, você vê o elemento fogo em toda parte lá na Índia, né? Você vê o fogo, tá? É uma representação daquilo que é Shiva, né? Aquilo que vai quebrar, destruir tudo, né? Mas internamente ele representa o fogo digestivo no nosso estômago, né? Então, o fogo regular é uma oferenda feita externamente durante os rituais. Mas quando a gente come, o fogo se refere ao quê? Aos nossos ácidos digestivos, né? Então, comer deve ser visto como um outro ritual.
Transformar a vida em rituais nada mais é do que ter uma atitude de gratidão, porque a gente sabe que eu não sei me criar, eu não sei me desenvolver, eu não sei manter a saúde, eu não sei controlar minha temperatura, minha pressão, minha digestão, eu não sei fazer nada, tudo está sendo feito por nós, e ainda assim, a maioria de nós permanece com uma atitude como, é obrigação de Deus mesmo, eu não preciso de ser grato por nada, né? Porque antes de eu nascer, eu fui na luz e eu escolhi esta vida para viver exatamente porque eu sou o superego, né? Conhece esse conceito? Pessoas que acham que a alma individual vai na luz e escolhe exatamente quando e os pais para viver o tempo, né, a cultura, e sabe exatamente qual é o objetivo. Existe um monte desse tipo, dessa história na internet, entendeu? Então é tudo ilusão. Como é que um jivinha, movido por tanta ignorância, cheio de vássanas ignorantes, deixa o corpo, né, em total terror? Aí vai no âmbito, né, mais sutil, no qual o indivíduo experimenta uma certa paz, ou um certo punha, né, ou um certo papa. Aí o indivíduo diz, agora eu vou nascer assim, assado. Mas que inteligência é essa? A inteligência é a inteligência do Senhor, ele vai saber qual é o próximo estágio. O que que você precisa no Você vê o ego, Luciano, como é que é dos caras? Os caras são ignorantes aqui, deixam o corpo em total designorância, né, esperneando de medo e de terror, e depois, quando voltam, dizem assim, não, eu fui na luz, aí eu decidi, eu escolhi, né, exatamente viver aqui. Não, é o sistema que traz de volta você na escola chamada vida para você aprender outra. Mas o ego, ele rouba tudo. Ele se apodera de tudo, que é de Shuhara, ele dizendo eu. É incrível, é incrível. E essa ignorância, ela afeta, né, as pessoas, até as pessoas que se acham realmente espirituais, né? As pessoas que fazem meditações, né? Sem nenhuma consideração por Deus na meditação, mas eu quero o que eu quero transcender, eu quero chegar aqui, chegar ali, eu quero entrar nesta ordem interdimensional, eu quero transcender para aqui. Aí fico meditando nessas fantasias, né? Porque elas querem o que elas querem. E elas não estão nem pensando no Senhor, que o Senhor me favoreça a ter essas experiências místicas, esotéricas, né? A ignorância é mascarada nesse mundo New Age, existe uma infinidade de conceitos ilusórios que desviam até mesmo pessoas mais genuinamente, né, fundamentalmente sinceras. Ok. A semana que vem eu trago aquela prece para que a gente possa treinar a mente com uma atitude realmente de reverência e muita gratidão, a gente agradecer a Deus toda vez que a gente, né, consome um alimento, tá? Não é aquela prece que você faz Sim. antes da refeição, é o Brahma Arpanã? Você É, tem? é o 4:24 do Gita, Tá, tá. Então tira aí capítulo para a gente. 4, verso 24. Eu posto aqui Mas agora. você, mas você não tem ela já separada e editada como uma prece? Não, né? Não, Eu tem. devo. Ou você quer que eu, aqui no chat, você quer? Sim, se você tiver salvado aquela prece, passa para mim, joga aí no chat, aí as pessoas podem ler, copiar e manter para fazer disso uma prática também, um Tá, ritualzinho. tá. Portanto, todas as oferendas são acompanhadas de um mantra. Mesmo antes de comer, você precisa lembrar do seu mantra, né? E eu sou tudo isso. Eu sou o fogo, é mais ou menos isso. Eu sou essa oferenda, eu sou aquele a quem essa oferenda é oferecida, eu sou o fogo, né, que preparou essa oferenda, né, e assim por diante.
No Rig Veda dizemos, nós escolhemos o fogo, o mensageiro dos deuses. Portanto, invocar os deuses, invoque o fogo. O fogo é o possuidor de todas as riquezas, o aperfeiçoador deste nosso sacrifício, né? Não é à toa que no Vedanta a gente diz que o indivíduo é refinado e purificado no fogo do autoconhecimento, no fogo destes conhecimentos revelados na medida que nós nos submetemos a eles, né, com uma atitude genuína, né? Então, no fogo do conhecimento, toda a ignorância espiritual é destruída. Está postado, professor. Quer ler aí? Sim. Yeah. Brahman Panam Brahman Havi Brahman Yahu Brahman Hutam Brahma Vada Gatavyam Brahma Kama Samadhina. Então, a concha é Brahman, a oferenda é Brahman, essa oferenda é oferecida no fogo de Brahman, por Brahman, somente Brahman deve ser alcançado por aqueles que veem Brahman em cada ação, em cada lugar, cada ação, né? Em tudo e em todos. Então, essa é uma prece, tá? Ela, em geral, a gente termina ela com outro versinho aqui. Brahman Kama Samadhina Hariom Shri Guru Bhyo Namaha Hariom. Eu vou completar isso e vou postar no grupo WhatsApp, tá? Para quem não tem ainda essa prece. Obrigado, Marcelo. Então, qual é a essência de tudo isso, né? Que Deus é tudo, né? E o modo qual a gente deve viver uma vida com uma atitude reverencial. O que é uma atitude reverencial? É de ver, né, o Senhor, o Criador, Brahman em tudo, né, e ter uma atitude, né, é uma cerimônia que não é uma cerimônia, né, uma reverência, um agradecimento, uma gratidão profunda por tudo isso, né. A vida se torna uma cerimônia espontânea de agradecimento, né, de reverência, de tirar o chapéu em agradecimento para o Criador. Qual é a essência de todo esse verso? Eu sou tudo. Não pode ser dito assim, então isso não ficaria na sua mente. Então você tem que insistir neste assunto para compreender que tudo somente é Ishvara, né? Você vive dentro do âmbito de Ishvara. Você pode compreender isso do ponto de vista de Saguna Ishvara, você vive no âmbito desta inteligência suprema que projeta, sustenta, rege esta ordem aparente, né? E recicla tudo, concedendo a nós os nossos parábadas, né? Você pode se resolver bem compreendendo Saguna Brahman e você pode se resolver definitivamente compreendendo a sua natureza Nirguna Brahman. Você precisa insistir nesse assunto, diz Swamiji, né? Então, ele continua, Krishna continua dizendo, eu também sou o pai, a mãe, o avô, o sustentador deste universo, eu sou aquele que é a ser conhecido, eu sou aquele a ser conhecido. Então, quando a gente diz que você pode buscar a real natureza do eu, né? O aham, né? Você busca a natureza do eu, mas jamais perdendo o ângulo, a perspectiva de que este aham, este eu sou é de natureza ilimitada, que é o mesmo Atma, né, de Brahma, de Ishvara Atma, né, de Brahma Atma, Paramatma, né? Então eu preciso conhecer esse Atma não dual, né? O propósito de tudo isso é conhecer esse princípio que sustenta tudo, que cria tudo, que recicla tudo. É o princípio mais auspicioso que existe, que é definido, ele é comprimido numa palavra chamada Om, né? Como no Rigveda, Samaveda e Ayurveda, né? A palavra Om bem como Rigveda, Samaveda e Ayurveda, tá? Então, aqui ele elabora um pouco mais sobre isso. Ele diz, eu sou o pai deste universo. Quando a gente pensa em Criador,
a gente imediatamente se associa ao Pai, né? Por isso que diz o Pai eterno, né? Então, quem que criou? O Pai, né? Aí aqui, né, para não ter esse problema, ele diz, eu sou o pai e a mãe, né? Então, eu sou ambos, porque eu sou tudo, né? Então, eu sou o Criador, vocês querem um Criador? Tudo bem, vocês acreditam que esta realidade tenha sido criada realmente? Então, tudo bem, eu sou o pai, eu sou a mãe deste universo, né? E eu tenho uma forma cósmica, que é o inteiro cosmos, no qual tudo é somente eu, né? Sobreposto por uma infinidade de namarupas, né? Então, eu também sou o pai desta criação. Eu sou o pai, eu sou a mãe, né? Aí o problema é que eu sou o pai, eu sou a mãe. Aí as pessoas perguntam, e quem foi o seu pai? Aí é que a gente começa a entrar naqueles conflitos lógicos, né? Aí a gente diz, não, esse pai criador é um pai sem pai, é um pai órfão, né? Aí o Swami gosta de brincar e diz assim, porque ele é um pai sem pai, então é interessante porque se amanhã esse criador ele se associa com uma deusa ou ele casa, essa deusa não vai ter o problema de ter um sogro ou uma sogra, né? Que é considerado um grande problema na experiência humana, né? Mas essa ideia de um pai sem um pai nos porta a complicações ilógicas, né? Que não são sustentáveis, tá? Então, aí a gente diz que não, eu sou um pai sem pai, eu sou uma causa que não foi causada, né? E é uma causa não linear, mas eu causo tudo a partir do macrocosmo causal, que são as impressões obtidas através de todos os cosmos manifestos, todos os yugas manifestos, né? Então, existem teorias e teorias da criação, inclusive a teoria de que o karma é que produz a criação, e no final das contas, quando nós chegamos nos ensinamentos finais do Vedanta, a gente compreende finalmente o significado desta edição que a gente coloca aqui e ali constantemente. Esta criação, ela é uma criação meramente aparente, ok? É como uma mirage, cuja natureza é a areia do deserto, é como um oásis, cuja natureza é a areia do deserto, que em determinadas condições emerge, né, para parecer um oásis, né? Então, esta criação aparente, né, ela surge como o universo, o cosmos inteiro, né? Ele não foi causado por nada, ele é causa original de tudo, e ele é sem pai, mas ele diz que eu sou a mãe também, sou o pai, eu sou tudo, tudo que existe aqui sou eu. Eu sou um pai sem pai, as escrituras dizem, o que significa que eu nunca nasci, eu sou além da temporalidade, além do tempo, eu não tenho nascimento, não tenho envelhecimento e morte, eu sou uma causa sem causa, eu sou atemporal, é aquilo que nunca nasceu. Então, é por isso que alguém disse, a mãe, né, a deusa mãe, que é Parvati, né, ela é uma pessoa realmente satisfeita e feliz, porque ela nunca teve uma sogra ou um sogro, né? Então, Ishwara casou com Sarvati, né, o Vishnu, o Krishna, não me recordo bem, e aí ela falou, nossa, que felicidade, que punha, eu não tenho sogra nem sogra, por quê? Porque meu marido ele é um pai, é um marido que não teve pai, é um marido órfão, né? Então, umas piadinhas do Swami. Então, a Parvati não teve esse problema, mas, de repente, ela teve muitos outros problemas, né? Existem diversas passagens sobre os problemas que ela teve com Lord Shiva. Pelo momento de ira, cortou a cabeça, né, de Ganesh, né? Então, existem outros problemas também. Ele diz: eu decido tudo, que tipo de corpo você vai ter. Tá vendo aqui? Ó, eu decido tudo, o período que você vai nascer, a cultura, o tempo, o tipo de corpo, feminino ou masculino.
Você vai nascer num corpo animal, humano, você vai nascer com a saúde física perfeita ou muito doente, frágil. Sou eu que decido tudo, as minhas leis, né? O karma que vai decidir tudo isso. Você não decide nada, seu bobão. Para com isso de ficar por aí dizendo que você foi lá na luz e decidiu tudo e você tem controle do seu destino, você sabe qual é o seu propósito, você veio aqui para isso e aquilo, para manifestar a realidade. Tudo é calculado e criado por ele, a longevidade, tudo mais, tudo mais. Nada é escrito na pedra, tá? Nós dizemos que tudo é realmente originado desta inteligência suprema, mas nada é escrito na pedra de modo rígido e fixo. Por quê? Porque ao Jiva é dado o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio tem a capacidade, a potencialidade de editar o curso de nossas vidas de modo que nós possamos colher um destino melhor, entendeu? Então, a gente nasce com material kármico de vidas passadas, mas quando a gente tem o livre-arbítrio, aquilo que a gente continua a produzir karma. Então, essa produção de novos karmas, de novos sanchitas, né, irão editar, né, o meu destino. Então, essa história de linhas temporais é porque o nosso livre-arbítrio está editando a nossa linha temporal de novo e de novo e de novo, tá? Ah, não, eu nasci, eu vou ter uma longevidade muito curta, porque é problema genético, isso e aquilo. Eu conheci um médico nos Estados Unidos, muito fera, e ele falou para mim, cara, para de pensar assim, hein? Pensamento tem um poder enorme, entendeu? Para com essa, você tem que se imaginar forte, e aí o seu código genético, o seu DNA, tudo isso vai seguir, mas tem, né, o exercício da sua inteligência humana, o modo qual você pensa a respeito desse corpo físico, irá produzir milagres, né? Então, tudo isso é possível também porque nós temos esta capacidade, né, intelectual, inteligente. Então, esse sistema kármico é que determina tudo, mas mesmo quando ele determina os nossos nascimentos, ainda assim, o meu livre-arbítrio permite de eu, né, editar este processo kármico através do exercício inteligente, o exercício sábio deste livre-arbítrio humano. Tudo o que nós recebemos vem do Senhor. O meu parábada vem desse sistema kármico. Nós vivemos na mão do Senhor, a lei do karma é a mão do Senhor, ele isso não é capricho nem fantasia. Se for capricho e fantasia do Senhor, tentaremos alterá-lo, dando-lhe algo algum. Então, é um sistema impessoal, um sistema que não faz nenhuma exceção, tá? Ele apresenta as coisas como elas são, né? Ele não compromete aquilo que é, né? Da mesma forma, um expositor, um guru do Vedanta deve expor a ignorância assim como ela é, correndo o risco de que, de repente, algumas pessoas possam se ofender, como é o caso desse satsang que eu escrevi, né? Tomara que não, né? Porque uma pessoa madura não se ofende, mas agradece de vez em quando, né? Quando algumas coisas são colocadas, né? Sem nenhuma simpatia, mas com muita realidade. Qualquer que seja a experiência que você obtenha, é o que você merece. Eu não sou nem justo nem injusto, eu sou preciso. Tudo isso é determinado pela lei do karma. E Deus, Ishvara, é exatamente idêntico à lei do karma, né? No sentido que a lei do karma é um aspecto de Deus. Ele é além da justiça e da injustiça, ele é além de todos os pares, ele não é movido por karma, ele é um sistema, né? Ok. Jamais pense que você é uma vítima, que Ishvara está te punindo. Não, no máximo você deve pensar, eu estou realmente vacilando, né? E causando ainda mais sofrimento para mim nesta vida e para as pessoas ao meu redor, né? Eu não estou vivendo de acordo com as escrituras védicas que estabelecem
a natureza de Saguna Deus e meu relacionamento com Saguna Deus, e menos ainda, eu não estou vivendo em harmonia com a minha real natureza como Nirguna Atma, né? Então, assuma suas responsabilidades, jamais se vitimize, porque no momento que você se vitimiza, você vai botar a culpa em alguém. E a gente bota a culpa em quem? Subconscientemente, a gente está botando a culpa no Criador, em Deus. Mas, a nível consciente, você bota a culpa em quem? No companheiro, na companheira, as pessoas ao seu redor. Entendeu? Se você está sofrendo, você tem que encontrar uma vítima, né, para acusar. Você fica incomodado se as outras não estiverem sofrendo. Você quer que todas elas sofram também. Portanto, há dois tipos de tragédia. Uma tragédia está acontecendo comigo e é bom que uma tragédia maior aconteça com os outros ainda, porque aí isso me conforta. Assim eu paro de falar, por que eu? Por que eu? Não, todo mundo está sofrendo junto. Saiba que não existe erro nesse sistema Ishvara, tudo que ocorre é segundo essas leis meritocráticas, né, kármicas. Deus é além da justiça ou injustiça. Ok? Alguma reclamação da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê.